Olá, minhas amigas, meus amigos. Chegou o momento da nossa conversa, a hora mais importante desta terça-feira, dia 18 de agosto. E para mim também foi um dia triste. Ontem foi um dia triste por causa daquela menina de 10 anos, né, em que não houve um aborto, houve um bebê morto, né? E hoje eu recebo a notícia da morte de um amigo. Eu estou vendo aqui, dia 7 de agosto, ele ainda me mandou mensagem. Teste molecular para a detecção do coronavírus, negativo, né? Mas ele não morreu de Covid, não, morreu de câncer. Luiz Rioji Miura. Salvou muitas vidas na vida dele. Morreu com 71 anos, psicólogo, foi diretor do Detran em Brasília. Foi ele com o coronel Renato Azevedo que fizeram, pela primeira vez numa cidade brasileira, respeitar as faixas de pedestre, né? Depois fez o mesmo em Maringá. Hoje eu vi a tristeza do ex-prefeito Silvio Barros, que é pai do Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, né, que assumiu há pouco. Ele, em Maringá também fez respeitar a faixa de pedestre. Lá em Boa Vista ele botou ordem nas motos. Eu vejo também da Tereza Surita aí lamentando a morte dele, né? Foi com quem ele trabalhou. Salvou muitas vidas mesmo. Quando ele começou, aliás, eu participei da campanha na TV Globo. Quando ele começou, morria por dia 3 pessoas em Brasília, morriam por dia, né? Inclusive atropeladas, e passaram a usar a faixa de pedestre. Eu dizia que a faixa de pedestre na frente do Hotel Nacional, que recebia os estrangeiros, era uma armadilha para estrangeiros, que chegavam lá, atravessavam a faixa de pedestre, estavam acostumados a atravessar a faixa de pedestre, né? Só que aqui no Brasil, o pedestre não podia atravessar porque a preferência era do carro, né? Aí nós mostramos que a faixa é do pedestre, né? Pedestre que tem preferência na faixa, né? O carro é que tem que parar. E por isso que eu acho errado essa história do pedestre levantar a mão e pedir licença, porque aí está invertendo, né? Quem tem que pedir licença para passar na faixa de pedestre é o motorista, né? A faixa é do pedestre. Enfim, o coronel Renato, naquele tempo era major, Azevedo, botou um policial, um PM em cada faixa, né? Aí fez obedecer, né? Aqui no Brasil essas coisas têm que ser meio à força, né? E resolveu. O coronel Renato Azevedo também já se foi, né? Os dois devem estar organizando o trânsito em outros lugares aí desse imenso universo. Ele hoje foi cremado. Eu ainda tenho... Ele ia para o sul e me trazia cerveja. Eu, como tomo pouca cerveja, a última vez que ele trouxe, faz uns 2 anos, eu ainda tenho aí cerveja que ele trouxe. Tem um livro dele sobre a recuperação no câncer, né? E aqui também eu vejo, tem outra mensagem aqui do dia 26, mensagem anterior, do Dia do Amigo. Fica aqui o meu registro, meus respeitos ao Miura, esse salvador de vidas, que agora se foi. Bom, se você não estiver inscrito, una-se a nós e, ao final, não esqueça de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, minha gente, está sendo votado agora à noite no Tribunal Superior Eleitoral, de modo digital e à distância, uma história aí que o vice-presidente do tribunal, o ministro Fachin, o mesmo que diz que estamos num abismo de despotismo, né, que tem um cavalo de Troia no meio pondo em risco as eleições de 2022. Eu lembro de ter lido na Madeleine Laxo, da Gazeta do Povo, ela fala em adolescência tardia, né? Às vezes eu penso que é isso, parece coisa de centro acadêmico, e agora estão votando. Imaginem só, é outra coisa assim, muito, muito estranha, né? É o abuso do poder religioso, segundo o qual alguma autoridade religiosa usa do seu poder religioso para impor decisões políticas nos seus fiéis, né? Eu acho que
O ministro Fachin chega a 600 anos atrasado nisso, né? E hoje a gente sabe que liberdade religiosa é garantida, né, pela Constituição, né, o respeito à religião está lá no artigo, se não me engano, é 208 do Código Penal, né? Isso é questão de lei, né? Eu não conheço nenhuma lei eleitoral que se refira a abuso de poder religioso, né? Então, estão querendo fazer lei agora à noite. Quem faz lei são os nossos representantes eleitos para isso, receberam votos. Quem recebe voto nosso é que tem direito de fazer lei, né? Os deputados e os senadores. E então, acho estranho, né? Eu não sei o resultado nesse momento que estou conversando com vocês, mas é muito, muito estranho. É retirar a liberdade das pessoas de discutirem. A política está metida em tudo, não adianta. Isso é a liberdade de expressão, né? E ainda bem que a política está metida em tudo, né? Porque a política é que acaba influenciando nossas vidas, nossas empresas, nossos empregos, né? O rumo do nosso país, e nós somos o nosso país, né? Portanto, o nosso rumo. Então, eu acho muito estranho qualquer medida que venha tolher a liberdade, né? As pessoas têm liberdade de convencimento, né? Eu acho até que quem não pode ter essa liberdade é um juiz, por exemplo, que tem que ter isenção, porque ele vai julgar. Um juiz que se manifesta preconceituosamente contra um ou contra outro, como foi o caso aí em relação a Bolsonaro, em relação a Lula, depois como é que vai julgar uma ação que envolva Bolsonaro ou Lula, né? É tão básico, tão simples, que eu acho que lá no centro acadêmico a gente já nem discutia mais isso, né? Bom, vamos ver o resultado dessa história toda. Uma outra questão aí, né, que um amigo jurista me levantou, né? Escuta, o ministro do Supremo interrompeu uma decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, no caso em relação a Deltan Dallagnol. Quer dizer que o Conselho Nacional do Ministério Público está lá para quê, né, se pode ser interrompido pelo Supremo, né? O Conselho Nacional de Justiça está lá para quê, né? Bom, houve alegação parece que não foi cumprida toda a defesa e o ministro Celso de Mello, então, suspendeu a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público sobre Deltan Dallagnol estar ou não indo além de suas atribuições, né? Parece que aproveitou uma notícia contra a senadora Cátia Abreu, e postou na rede social, e depois não era nada daquilo, né? A própria Justiça mandou arquivar. Ela acha que ele foi além de suas atribuições. Eu acho que o pessoal está tendo muito ativismo, né? Seria melhor que todo mundo ficasse, cada um no seu quadrado aí na justiça, né? Muita gente já falou lá atrás de ativismo da Polícia Federal, fazia operações cheias de luzes, etc. e tal, né? Agora, por falar em Polícia Federal, hoje foi uma senhora operação, hein? Hoje foi. Foram 50 mandados de prisão, né? 153, eu acho, 139 de busca e apreensão. Começou em Pernambuco, foi um juiz de lá, Distrito Federal, capital do país, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Incluiu aí a apreensão de 7 aviões, 3 helicópteros, 42 caminhões e mais 35 imóveis entre fazendas, casas e apartamentos. O que era isso? Cocaína. Cocaína, que é sustentada por quem usa cocaína. Todo esse crime é sustentado por quem usa cocaína. Cocaína vinha do Paraguai, né? Embarcava para a Europa pelo mar de Natal. Embarcava para Cabo Verde, na África, por ar, lá pelo aeroporto de Campinas. E tinha um centro financeiro no Brás, em São Paulo, e um centro rodoviário de distribuição no Recife.
Cocaína. Foram bloqueados 100 milhões em bancos onde se sabia que estavam mexendo com isso. Foi uma senhora mexida. Falar em milhões, estão discutindo aí, a defesa está com um orçamento maior que a educação. Gente, ainda é uma proposta, né? Já estão fazendo barulho, muito bem, é bom discutir, isso ainda tem que passar pelo presidente, o presidente encaminha para o Congresso e depois os congressistas é que vão decidir. Mas aí a gente vê só esse projeto, defesa 108 bilhões e o MEC 103 bilhões. A defesa tem 360 mil militares. 360 mil, Exército, Marinha e Aeronáutica. Né? E o MEC tem 300 mil funcionários. Então já há uma proporção razoável. Né? A diferença até que poderia ser maior. Agora, os dois são super importantes. Né? É o presente e o futuro do país. É a segurança do presente e o futuro. E quando eu digo segurança, o ensino é segurança. Né? Para ter futuro tem que ter ensino. E a educação básica está muito falha, né? Porque chega hoje, ainda estava ouvindo o ministro da Educação falando nisso. Né? Porque chega na universidade, o sujeito não sabe fazer uma regra de 3 composta, não sabe calcular um juro composto, talvez não saiba uma equação de 2º grau. Né? Talvez não tenha a menor noção da história contemporânea, da história antiga, né? De línguas, de fazer uma frase em português, de ler um texto de 40 linhas e depois dizer o que leu. Né? Chegando à universidade, eu estou falando. Então, o ensino básico precisa muito, sim. Né? Precisa muito. Os dois são importantes, os dois... temos o pré-sal, temos a Amazônia, né? Para segurar, fronteiras para cuidar. Temos aí uma estripulia na fronteira norte, lá o nosso vizinho Venezuela, né? Argentina com problemas seríssimos internos, né? Temos a droga entrando aí, eu acabei de falar da cocaína, contrabando entrando, o mar, nossas riquezas marítimas, tem que cuidar. E tem o ensino, que é a base. Na verdade, a base é a educação, mas a educação é em casa, aí é assunto do pai, da mãe, do tio, da tia, né? Do avô, da avó, e o ensino é responsabilidade dos professores, que precisam ser bem formados em primeiro lugar e bem remunerados como consequência do bem formados. De Brasília, Alexandre Garcia.